Oi, oi, gente, sejam bem-vindos de volta ao canal. E hoje o vídeo é direcionado para quem quer aprender tudo sobre audiências jurídicas. Mas antes de começar o vídeo de hoje, eu vou te fazer aqueles convites especiais. O primeiro deles é que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho das notificações para receber todos os conteúdos. Temos vídeo todas as quartas e todos os domingos da semana. E se gostar do vídeo, não esquece de deixar aquele seu like no final. O vídeo de hoje é mais uma sugestão de uma seguidora aqui do canal que pediu para eu trazer um pouquinho sobre o funcionamento das audiências na advocacia. Como a gente se porta, onde a gente se senta, como que a gente se prepara para esse momento tão importante da nossa carreira. Lembrando que se você quiser deixar sugestões de vídeo aqui no canal, elas são sempre muito bem-vindas. É só deixar nos comentários ou até mesmo lá no meu Instagram, que a propósito, se você não me segue, eu vou deixar ele aqui para você me acompanhar por lá, onde eu estou sempre produzindo conteúdo, sempre conversando com vocês. E toda sugestão de vocês é super bem-vinda mesmo, não importa se ela é voltada ao mundo da advocacia ou voltada a qualquer outro assunto que vocês tenham interesse que eu traga por aqui. Gente, eu sei que a audiência é um momento que deixa a gente com os nervos à flor da pele. Principalmente são as primeiras audiências na nossa vida profissional. É muito comum que a gente se sinta nervosa, nervoso, ansioso e até com medo de acabar errando ou falando alguma besteira lá na hora importante. Eu vou trazer um pouquinho da minha experiência, já salientando para vocês que eu não tenho uma grande vivência nessa parte da advocacia. Nesses 2 anos e meio de carreira que eu já tenho, eu não pude vivenciar tantas audiências assim, justamente porque os processos que eu tenho, que estão em curso no judiciário, ou já estão em andamento, ou são processos que já estão em outra fase, que não necessitaram de audiências mais complexas, como a audiência de instrução. Porém, eu vou trazer a minha vivência do que eu já presenciei, inclusive do que eu já pude exercer durante a minha atuação, que é mais voltada para audiências de conciliação, de mediação, audiências no juizado especial civil e alguma coisinha ali do direito de família. Mas lembrando para vocês que é muito importante que se você tiver alguma dúvida, você leia sobre isso, você converse com outros colegas ou advogados que você conheça que já estão há algum tempo de atuação ou de repente tenham uma grande vivência nessa área da advocacia, que sejam advogados que tenham demandas em massa, muito no judiciário. Eu, por exemplo, como vocês sabem, eu procuro não exercer tanto a advocacia judicial, embora algumas vezes ela seja inevitável, ou me apresentem alguns casos que realmente são no judiciário, mas em contrapartida, vocês sabem que a minha advocacia ela é mais voltada para o extrajudicial. Então, eu procuro muito resolver conflitos sempre que possível, ou qualquer situação fora do judiciário. O judiciário, para mim, ele é a última ratio, né? É a última opção. Mas do pouco que eu já vivenciei, que eu já considero uma experiência até interessante para trazer para vocês, eu vou pontuar aqui todas as dicas importantes. Gente, eu vou dividir entre audiências presenciais e audiências híbridas ou virtuais. Porque hoje, com o sistema eletrônico, com a digitalização dos processos, a gente já tem vivenciado mais audiências online do que presenciais. Só que ainda existem aquelas presenciais, principalmente as de instrução, que necessitam de meios de prova, que necessitam de testemunhas, então elas acabam sendo um pouquinho mais complexas e por si só, depois desse período da pandemia, elas continuaram a ser presenciais. Mas independente da sua área, do seu nicho de atuação, que pode variar um pouquinho na situação, em como a gente conduz ou não uma audiência, eu vou trazer de forma muito genérica algumas dicas que servem para qualquer que seja a sua área importante na atuação da advocacia. Começando pelas audiências presenciais, gente. A audiência presencial é um momento que nos deixa ainda mais nervoso, porque afinal de contas as pessoas vão estar nos olhando muito mais de perto, o cliente vai estar do nosso lado com toda a expectativa e a gente vai estar de frente para o juiz. Então é super normal que a gente se sinta um pouquinho nervoso, um pouquinho nervosa, que tenha medo lá de gaguejar e tudo mais. Mas a primeira coisa que eu falo, até como mentora de oratória, é que você se prepare bastante para esse momento. Que você não deixe o medo te tomar ou te bloquear de demonstrar o conhecimento que você detém do processo ou até mesmo da causa ali em si. Então procura alguns dias antes já começar a relaxar a sua mente, a começar a treinar, nem que seja na frente do espelho, o que você acha mais importante de pontuar, e não fica focando, que é aí que está o maior erro das pessoas em qualquer apresentação, em audiências, em sustentação oral, que é focar no que as outras pessoas vão pensar de você. E geralmente a gente foca no crítico, a gente foca no ruim, que alguém vai falar mal da gente, que vão achar que a gente falou mal, que vão nos criticar, dizer que a gente não sabe nada. Então a gente já vai para esse momento que é importante com uma onda negativa de que tudo vai dar errado, de que a gente vai se sair muito mal. Então a primeira coisa que você tem que fazer é quebrar
esse medo, é quebrar esse bloqueio que acaba muitas vezes causando algum transtorno, até mesmo um constrangimento para você nesse momento. É importante que a gente trabalhe a segurança na nossa comunicação. Por mais que a gente se sinta nervoso, e eu confesso para vocês que mesmo sendo mentor em oratória, mesmo achando ou vocês não que eu me comunique melhor, eu tenho os meus receios, eu também fico nervosa, porque afinal de contas é um momento importante para o nosso cliente e para nós como representantes. Mas é muito importante que você construa essa segurança, que você pare de focar nesses pequenos erros que possam acontecer, de que você não vai conseguir se sair bem, porque tudo tá aqui, ó, na mente. Existe o orador imaginário e o orador real. A gente acaba sempre focando no orador imaginário, que é aquele que vai nos trazer o problema, que é o que nos detona mesmo, que nos coloca como ruins na comunicação. Mas a gente tem que começar a focar no orador real, que é quem realmente nós somos, o conhecimento que a gente tem, a segurança que a gente tem em relação ao assunto e a capacidade que todos nós temos de nos comunicar muito bem. Outro ponto importante, nós somos uma marca e como representantes do nosso cliente ou daquilo que a gente quer oferir nessa audiência, seja o convencimento do juiz, a gente precisa estar à altura e apresentável para isso. O que eu estou querendo dizer? Vestimenta é sim muito importante. Por mais que muitos não concordem com o padrão de vestimenta da advocacia para esses momentos em exclusivo, a gente tem que manter um pouquinho dessas raízes, principalmente porque há um grau de convencimento que a gente tem que tentar fazer ele permanecer ali para o juiz, para o magistrado, para quem a gente queira convencer. E a apresentação é a nossa marca. Constantemente nós estamos nos apresentando. A vestimenta faz parte de um dos pontos da oratória e da boa comunicação. Não basta apenas um advogado falar muito bem, ter toda a técnica necessária do processo, mas aparentemente ele estar totalmente mal vestido, porque a impressão, ela causa um impacto, ela causa um efeito. Então procure estar vestido adequadamente à sua audiência. Então se for um rapaz, por exemplo, vai de terno, vai de gravata, vai bem apresentável, ou ao menos com uma camisa social. Se for a mulher, um terninho, um vestido midi, uma saia midi, né, com escarpão, uma camisa, tudo para que você também possa passar uma impressão de segurança e também de profissionalismo. Outra dica que vale tanto para a audiência presencial quanto para a audiência online, né? A primeira dica também valeu, é ser pontual, gente. Coisa mais feia é você chegar no momento importante que você representa o seu cliente totalmente atrasado. Já pensou todo mundo ali na audiência, até mesmo na audiência online, só esperando você chegar? Já começa a causar uma certa descredibilidade. As pessoas já vão te olhar com um jeito meio estranho. Então, a maior dica que eu dou é que você chegue meia hora antes. Não importa se você vai ter que ficar esperando lá. Até porque tem questão de trânsito, pode acontecer alguma coisa, você pode não achar vaga para estacionar. Então procure chegar com uma boa antecedência, até para você já não chegar nervosa e entrar na sala de audiência totalmente perturbada e isso acabar impactando até mesmo na sua argumentação. No caso de audiências online, procure pelo menos ingressar na plataforma com uns 15, 10 minutos no máximo antes da audiência começar, porque podem acontecer muitas vezes erro de sistema, o aplicativo não abrir, isso já aconteceu comigo, e a sorte é que eu entrei meia hora com antecedência, então eu consegui contatar o tribunal muito rapidamente para ter certeza ali se houve uma modificação ou não, mas já pensou se a audiência tivesse começado e eu ingressasse 5 ou 10 minutos depois, ia ficar muito feio para mim, isso ia me deixar nervosa e ia acabar afetando toda a argumentação e aquilo que eu gostaria de sustentar em favor do meu cliente. Tá, Carol, cheguei lá, audiência presencial, onde eu me sento. Isso vai diferir muito da temática da audiência. Então, por exemplo, em audiências cíveis, de mediação e conciliação, geralmente o advogado do autor, que é aquele que propõe a ação, ele vai sentar à direita do magistrado. Então, supondo que eu sou a magistrada, na minha direita vai sentar o advogado do autor e a pessoa que ele representa, e na minha esquerda vai sentar o advogado do réu e a pessoa que ele representa. Eu sei que nas audiências trabalhistas, essa ordem ela é inversa, tá? Mas eu não sei confirmar para vocês porque eu nunca vivenciei uma audiência de trabalho e não é a minha área de atuação. Então procure saber bem como funciona na sua temática. Mas em audiências cíveis, em audiência de conciliação e mediação, que é o que eu tenho conhecimento também para trazer para vocês, essa seria a ordem correta no momento das audiências presenciais. Se você ficar com alguma dúvida, o que você pode fazer, que é uma dica estratégica aí, é deixar a outra parte se sentar, se posicionar, até para você observar se vai ter alguma irregularidade ou não, e aí você senta ali muito mais tranquilo e não tem erro. Dica que vale
para qualquer tipo de audiência, até mesmo para sustentação oral. Não adianta você ir para uma audiência totalmente despreparado. E o que eu quero dizer com isso? Estude o processo com uma boa antecedência. Por mais que você ache que você tem conhecimento de toda a causa, às vezes é importante a gente voltar no processo, reler ele com muito cuidado e se atentar aos detalhes, porque esses detalhes podem passar despercebidos e podem ser detalhes importantes no momento da audiência. No caso de ser uma audiência de conciliação, mediação, é muito mais tranquilo conduzir, porque o processo ainda está em fase inicial. Então não tem prova, não tem testemunha, você vai mais argumentar a questão do direito em tela e de uma possibilidade de não prosseguir com esse processo no judiciário. Agora, se for uma audiência de instrução, ela é um pouquinho mais complexa, por quê? Porque vai exigir testemunhas, porque vai exigir meio probatório, ou seja, você tem que trabalhar com todas essas condições para tentar convencer o juiz do direito que você está pleiteando para o seu cliente. Quando eu falo em estudar o processo, é ler e reler quantas vezes for necessário, fazer anotações, pontuar, porque isso tudo também vai ser importante e vai auxiliar na sua argumentação. Eu gosto muito de fazer isso. Por mais que seja cansativo você dizer, eu sei tudo sobre o processo, eu não vou errar nada. Isso é um erro que o advogado muitas vezes comete, porque ele esquece detalhes. O processo às vezes é muito longo, ou o cliente, né, acabou contando alguma coisa ali no meio das suas reuniões com ele que você acaba esquecendo. Então é muito importante voltar atrás para pontuar e ficar realmente bem preparado e não deixar qualquer erro. Em outra parte que eu volto no estudar do processo é você orientar o seu cliente. É interessante que o advogado se reúna com o cliente alguns dias antes da audiência, até para passar a tranquilidade para o cliente, mostrar como vai funcionar a audiência, como ele tem que se portar, porque já pensou que coisa feia? Isso acontece muitas vezes, o advogado não instrui o cliente chega lá, começa a ficar nervoso, fala besteira, o advogado não tem essa comunicação assertiva com o cliente, fica bem feio e acaba também descredibilizando o trabalho do profissional. Essa dica de estudar o processo e também de conversar com o cliente gera outro ponto muito importante na preparação das audiências, que é a segurança. Por mais que você se sinta nervoso, por mais que você não tenha tanta certeza ali da sua argumentação, mostrar segurança é algo que pode ajudar no convencimento do magistrado e pode também passar uma ótima impressão de você como profissional. Então, por mais que você fique nervoso, que a barriga comece ali a doer ou dar aquele friozinho, aquelas borboletas no estômago, você tem que se mostrar pleníssima, gente, pleníssimo. Ou seja, finja que é real. É aquela verdadeira dica, finja que é real. Por quê? Porque a postura ela é muito importante. E aqui eu volto também com outro ponto, que é a linguagem corporal dentro da nossa comunicação. A nossa linguagem corporal, a nossa postura, ela influencia muito na segurança e naquilo que a gente passa para as outras pessoas. Se você saiba tudo do processo, não adianta você ficar assim na audiência, ou assim, ou com os braços cruzados, isso tudo mostra insegurança, por mais que você diga que você não tem. Então a postura, ela é muito importante. Mostre sim que você tem conhecimento, que você sabe o que você está trazendo ali, que você tem bons argumentos, mesmo que lá dentro esteja dando aquele friozinho na barriga. Essa é uma dica estratégica, é você mostrar que você sabe. Consequentemente, isso passa a segurança, inclusive para o magistrado e também para a outra parte ali que está debatendo com você a causa. Essas dicas reunidas, gente, tanto para audiências presenciais quanto para audiências online, elas geram essa maior credibilidade de profissional. Então, por mais que seja a sua primeira audiência, por mais que você seja iniciante, mostre essa segurança para as pessoas. Mesmo que você esteja nervoso, estude e se prepare para esse momento para, consequentemente, dar o seu melhor. Para mostrar para as outras pessoas, inclusive para o magistrado, inclusive para o advogado da parte contrária, que você sabe o que você está falando, que você estudou para isso, que você tem um diploma para isso, que você detém a capacidade necessária para defender o seu cliente. Então é muito importante que você se atente a todos esses pontos que eu mencionei aqui, que não vai ter erro. E, consequentemente, quanto o tempo for passando, quanto mais audiências você for fazendo, esse medo ele vai diminuindo, você vai adquirindo prática, afinal de contas, né? A prática ela leva à perfeição, por mais que nós não sejamos perfeitos, mas ela leva a uma maior segurança. Então é normal, todo mundo passou por isso. Eu também passei por isso. E constantemente, né, quando tenho que vivenciar esse momento, ainda me sinto um pouquinho nervosa, até porque eu tenho ali 2 anos e meio de carreira e acredito que quanto mais o tempo passar e mais vivências eu tiver, mais segurança eu vou ter. Mas eu procuro trabalhar já com o que eu construí, com aquilo que eu acredito, afinal de contas. Eu fui capacitada para isso, detenho um diploma para isso, então,
Por que que eu não vou conseguir? Uma dica plus aí que eu dou, principalmente nesse momento de audiências online, de audiências híbridas, é que você anote com bastante antecedência se tiver que instalar uma plataforma ou um aplicativo necessário para acessar essas audiências online para que não dê erro. Então eu gosto sempre de fazer esse teste com bastante antecedência. Ver se meu computador já tem o aplicativo, se eu tenho que instalar, fazer o teste de funcionamento e entrar com bastante antecedência antes da audiência, para qualquer coisa eu não correr o risco de perder a audiência ou acabar me atrasando. Espero que essas dicas tenham te ajudado, que você vá perdendo o medo aos pouquinhos. Pense que você é capaz sim, que todo mundo já passou por isso dentro da área da advocacia e que conforme o tempo vai passando, a gente vai adquirindo maior segurança. Se esse vídeo te ajudou, se você gostou dele, não esquece de deixar o seu like e me conta aqui nos comentários se você já passou por uma situação assim, já teve a primeira audiência, ficou nervoso, ficou nervosa, qual foi seu maior medo, ou se você está se preparando para uma audiência, qual é o seu maior receio ou a sua maior insegurança para esse momento tão importante da nossa carreira. Espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo, e a gente se encontra no próximo vídeo.